Boa noite, queridos. Tudo bem? A paz do Senhor. Hoje nós iniciaremos mais uma nova ferramenta da qual que possamos compartilhar um pouco do Evangelho do Senhor. Hoje nós vamos chamar de Para Refletir. Serão reflexões pequenas, rápidas, das quais nós vamos refletirmos como está a nossa vida diante do Evangelho, como estamos lidando com o Evangelho, como está a nossa vida junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje o primeiro terá o tema é crer ou acreditar. Então muitas vezes há uma grande diferença, você fala, não é a mesma coisa? Há uma grande diferença entre crer e acreditar. Vamos estar compartilhando um texto, está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. A nossa vida é assim, queridos. Muitas vezes nós somos desafiados a crer em Jesus. O que aconteceu aqui no contexto? O rapaz, ele era aparentemente um bom cristão. Você fica vendo que ele guardava as coisas que muitos de nós temos até dificuldades de fazer. Só que ele conseguia fazer tudo isso porque ele vivia numa zona de conforto. A zona de conforto dele era a sua riqueza. Então quando ele chega para Jesus, Jesus fala: muito bem, você fez tudo isso, agora eu quero que você saia da sua zona de conforto. Eu quero que você prove que você crê, não somente acredita em mim. Se nós sairmos na rua hoje perguntando se as pessoas acreditam em Deus, se as pessoas acreditam em Jesus, de 10 pessoas, dependendo do contexto, do lugar onde você estiver, de 10 pessoas, as 10 vão falar: sim, claro que eu acredito em Deus. Como pode alguém não acreditar em Deus? Só que quando elas são levadas ao quê? A sair da sua zona de conforto, para demonstrar realmente que crê no Senhor Jesus, a história começa a ficar um pouco diferente. Vou contar uma história que eu ouvi um certo tempo. Dizem que uma cidadezinha que fazia divisa com o Canadá, Estados Unidos com o Canadá, estava construindo uma ponte, chamada Ponte da Amizade, para atravessar de um país ao outro. Enquanto essa ponte estava sendo construída, os operários esticaram um cabo de aço de um lado ao outro. E nessa cidade, num certo dia, chega um circo. Então começa a propaganda do circo em toda a cidade, dizendo que no final de semana um equilibrista iria atravessar de um lado para o outro por cima do cabo de aço. Foi um grande alvoroço, todos queriam ver. Então chega o final de semana. Então nesse final de semana está o pessoal reunido dos dois lados esperando o equilibrista. Então ele chega. Com um carrinho de mão, com um saco de 50 quilos em cima dentro do carrinho de mão, e começa a sua travessia por esse cabo de aço. Devagarinho, pequenos passos, se equilibrando, ele vai indo. Enfim, ele chega do outro lado, no Canadá. Quando ele chega lá, é uma grande festa. As pessoas aplaudem, as pessoas tiram selfie, as pessoas gravam o vídeo dele atravessando, dão parabéns para ele, falam: nossa, como você é bom, como você fez bem, pô, que maravilha que você fez. E o cara, né, naquela euforia, ele pergunta: quem acredita que eu volto?
pelo mesmo caminho, pelo mesmo cabo. E de uma cidade a outra, não tinha esse cabo, era um precipício. Por isso que eles estavam construindo essa ponte, porque era um precipício muito alto. Então se ele caísse daquele cabo, certamente ele morreria, porque era dentro, caía em um precipício. E ele pergunta: quem acredita que eu volto? Aí todo mundo: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Aquela festa toda, você fez uma vez, você fará de novo. Então de repente esse equilibrista, ele pega, tira o cimento de 50 quilos do carrinho de mão e pergunta: quais de vocês irá sentar que estão aqui para atravessar comigo? Aí de repente é um silêncio. Então você pode ver, todas aquelas pessoas acreditavam que ele era capaz, mas não criam que eles seriam capazes. Então por isso que ninguém quis sentar. Quando você acreditar, todos estavam na sua zona de conforto. Eu estou bem, eu acredito que você volta, mas se cair, cai você. Cai você, o carrinho de mão, o cimento, não me coloca nessa. Eu estou bem aqui, eu não quero sair, porque aqui eu estou confortável. Assim somos nós, queridos. Assim foi o jovem rico. O jovem rico aqui, o homem rico da nossa passagem, ele fazia tudo, ele acreditava em Jesus. Por quê? Porque o conforto dele estava em suas riquezas, em seus bens. A palavra diz que ele tinha muitos bens. Então era fácil para ele viver em paz, adorar o Senhor, porque a sua fé era fortalecida pelos seus bens. E Jesus sabia disso. Então quando Jesus olha para ele e fala assim, vamos colocar na nossa linguagem: meu irmão, você acredita mesmo em mim? Você quer ser o meu seguidor realmente? Ele: claro, Jesus, eu quero, eu já faço. Eu faço tudo isso. Então faz o seguinte: pega tudo que você tem aí, seu carro zero, seu apartamento, seu emprego estável, sua conta bancária recheada, sua zona de conforto, vende tudo, dá aos pobres e me siga. E de repente o que acontece com esse homem? A Bíblia diz que ele fica triste e não segue Jesus, porque ele acreditava, ele não cria. Muitas vezes somos nós, queridos. Muitas vezes nós acreditamos em Jesus, mas quando somos confrontados a sair da nossa zona de conforto e demonstrar a nossa fé, quando sentimos na carne, quando temos que falar um não para o nosso ego, para o nosso eu, para seguir a Jesus, começa a ficar um pouco diferente. Nós realmente observamos que não temos essa fé de seguir a Jesus, de sentar num carrinho de mão. Se Jesus viesse com um carrinho de mão e falasse: ei, você, senta aqui, vamos passar pelo cabo de aço de volta por cima do precipício. O precipício pode ser os seus problemas, queridos. O precipício pode ser o que você precisa ultrapassar, a barreira que você precisa ultrapassar, o gigante que você precisa derrubar. Está simbolizado nesse precipício. E muitas vezes você não ultrapassa essas barreiras. Por quê? Porque você não crê em Jesus. Não crê que Ele está no controle da sua vida, passando por cima de todo o perigo e não deixará você cair. Muitas vezes você acredita que Jesus pode ir e voltar. Mas não acredito que Jesus morreu, acredito que Jesus vai ressuscitar, mas não acredito que Ele está no controle da minha vida. Por quê? Porque eu não confio em sentar no carrinho. Sentar no carrinho, queridos, significa o descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, você demonstra realmente onde está baseada a sua fé. E você mostra a diferença em crer e em acreditar. Eu não sei como está você nessa noite. Então, hoje, você crê ou você acredita? Para refletir. Amém? Deus abençoe, queridos. E até semana que vem. Abraço.